Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale. No ar, Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Agora 6h34, 6h34. Bom dia para você no ar, o Jornal Verde Vale. Hoje, dia 5 de outubro de 2022. Hoje, uma quarta-feira. Sejam bem-vindos à nossa programação. A partir deste momento, os principais destaques, as últimas 24 horas aqui em Nossa Mineiros e em nossa região. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os ouvintes que a partir de agora passam a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Bom dia, Daliana Oliveira. J. Pereira, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Hoje, uma quarta-feira, 6h35. A partir de agora, os acontecimentos que viraram notícia no Brasil e no mundo. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. 6h35, então vamos com os principais destaques desta edição, meninos. Wesley. A abstenção nas eleições em Goiás é de 21,7% este ano, maior do que em 2018. Senado aprova a liberação de fundos para financiar o piso da enfermagem. E ainda, o governo de Goiás prorroga por mais uma semana o período da campanha Xododói. Daliana Oliveira, os seus destaques. Resultado das eleições mostra que políticos da nova legislatura são de maioria conservadora. Setembro tem o melhor mês da história nas exportações de milho. Justiça determina que a Polícia Rodoviária Federal restabeleça comissões de direitos humanos. Polícia Civil prende autor de roubo aqui em Mineiros. E Polícia Militar prende autor de agressão contra a mãe e contra o pai. Detalhes em instantes aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. 6h36, 6h36, mais uma vez, ótimo dia para você. Sejam bem-vindos a mais essa edição do Jornal Verde Vale. Olha, o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que prorroga a liberação de recursos dos fundos estaduais e municipais de saúde e assistência social. Segundo o relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, a medida é uma alternativa para financiar o piso nacional da enfermagem. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. O projeto atualiza duas leis que autorizaram a transposição de saldos financeiros ociosos dos fundos. Desse modo, as verbas podem ser usadas dentro das áreas de saúde e assistência para finalidades diferentes das originais. O objetivo das leis era disponibilizar recursos adicionais para o combate à Covid-19 nos estados e municípios. A autorização, válida até o final de 2021, fica prorrogada para o fim de 2023. Castro destacou que a aprovação do projeto é a primeira solução apresentada pelo Senado para destravar o piso da enfermagem, que foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal. O argumento do ministro Roberto Barroso, autor da decisão, foi que a criação do piso sem uma fonte de recursos garantida levaria a demissões no setor e colocaria em risco a prestação de serviços na saúde. Castro afirmou que a liberação desses recursos dos fundos é uma injeção na veia para os entes da federação, ao mesmo tempo que não traz impacto fiscal. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. E a Polícia Rodoviária Federal deve reestabelecer as comissões de direitos humanos, além de realizar 30 horas de aula ao tema em cursos de formação, segundo uma determinação da Justiça. A decisão acata parcialmente um pedido realizado por meio de ação civil pública, protocolada pelo Ministério Público Federal em Goiás, em junho desse ano. A decisão foi assinada pelo juiz federal Paulo Hernani Moreira Barros no último dia 30 de setembro e divulgada pelo Ministério Público Federal nesta terça. A decisão acata parcialmente o pedido de tutela de urgência feito em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público após a morte de Genivaldo de Jesus Santos, 38 anos, em Sergipe. De acordo com os procuradores da República em Goiás, Mariane Guimarães e Hélio Telho, autores da ação, as condutas demonstram a necessidade de se investir em treinamentos constantes em direitos humanos. E a população goiana terá mais uma oportunidade para vacinar as crianças menores de 5 anos e dessa forma protegê-las de doenças graves como a poliomielite, sarampo, meningite e Covid-19.
O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Saúde, prorrogou por mais uma semana a campanha Show Dodói de incentivo à vacinação. A repórter Osana Alves dá agora no Jornal Verde Vale mais detalhes deste assunto. A população goiana terá mais uma oportunidade para vacinar as crianças menores de 5 anos e, dessa forma, protegê-las de doenças graves como poliomielite, sarampo, meningite e Covid-19. O governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, prorrogou por mais uma semana a campanha Show Dodói de incentivo à vacinação. Além disso, foi anunciado mais um dia D, marcado para o próximo sábado, dia 8 de outubro, quando as vacinas contra diversos tipos de doenças serão aplicadas em postos nos 246 municípios goianos. As coberturas vacinais de todos os imunizantes destinados à proteção das crianças estão bem abaixo das metas estabelecidas como ideais pelo Ministério da Saúde, que variam entre 90% ou 95% de cobertura. O índice de vacinação contra a poliomielite, doença popularmente conhecida como paralisia infantil, está em torno de 38%. A Organização Mundial da Saúde já declarou que o Brasil é um país com alto risco de reintrodução da doença devido à baixa cobertura vacinal. A doença é extremamente contagiosa e provoca sérias limitações físicas, entre as quais a paralisia dos membros inferiores. A Secretaria da Saúde reforça que a vacina que protege a criança contra a poliomielite é extremamente segura e fácil de ser administrada por meio de gotas. A secretaria também alerta para a vacinação das crianças contra outras doenças, entre as quais a meningite. Conforme dados divulgados pela secretaria, a cobertura vacinal em crianças com menos de 1 ano está em 74%. Já em crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, a cobertura da vacina contra a meningite está em 45%. A meningite também é uma doença grave que afeta o sistema nervoso central do paciente. Os índices de vacinação contra o sarampo continuam baixos, em torno de 44%. Até o momento, apenas 12% das crianças de 3 e 4 anos receberam a segunda dose da vacina contra a Covid-19. De Goiânia, Osana Alves. Jornal Verde Vale. Esportes. Vamos lá, vamos falar de esporte. E o São Paulo foi condenado na FIFA a pagar uma multa de cerca de R$2.700.000 ao técnico Hernan Crespo. A decisão, proferida na terça-feira, que prevê juros de 1% ao mês a partir da data de vencimento, 13 de novembro de 2021, até a quitação da dívida. Segundo o documento, o clube deve pagar a Crespo por remunerações pendentes e quebra de contrato sem justa causa. Caso não cumpra com a decisão e pague o devido a Crespo, o São Paulo pode sofrer um transfers ban e ser impedido de registrar jogadores, algo descartado dentro do clube diante de pagamentos feitos anteriormente e a retomada da quitação após o processo. E nos acréscimos, o Vasco venceu o Operário por 3-2 no estádio Germano Gruger e encerrou um jejum como visitante. O clube carioca sofreu 8 derrotas seguidas fora de casa, mas a história mudou com Alex Teixeira, que saiu do banco para marcar os gols da virada nos minutos finais. Bruno Tubarão foi responsável pelo primeiro gol do Vasco, enquanto que Reina e Paulo Vitor marcaram para o Operário. Agora, o Vasco chegou aos 52 pontos e ocupa a 4ª colocação da Série B do Brasileirão. O Operário segue na zona do rebaixamento na 18ª posição com 32 pontos de pontuação. O Operário enfrenta a Chapecoense no sábado às 11 da manhã na Arena Condá. No mesmo dia, o Vasco recebe o Novo Horizontino em casa às 6:30 da tarde. As partidas serão válidas pela 34ª rodada da Série B do Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6:43, 6:43 agora. O mercado físico do boi gordo teve um dia de preços acomodados nesta terça-feira. Segundo o analista de safras e mercado Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos ainda carregam uma frente relativamente confortável em suas escalas de abate,
em condições de realizar tentativas de compra abaixo da referência média para as boiadas junto aos pecuaristas. O mês de outubro costuma ter importância dentro da indústria frigorífica, uma vez que é um período onde as empresas começam os preparativos para atender a grande demanda de carne bovina que marca o fim de ano. Portanto, é possível que haja espaço para alguma recuperação de preços a partir da segunda quinzena do mês, em caso de encurtamento das escalas de abate, é o que assinalou Iglesias. Em São Paulo, capital, a referência para a arroba do boi gordo ficou em R$292. Já no interior do Mato Grosso do Sul, essa mesma arroba foi indicada a R$267. Na capital de Mato Grosso, a arroba ficou indicada a R$258. Em Uberaba, Minas Gerais, os preços foram a R$287 por arroba. E na capital de Goiás, Goiânia, a indicação foi de R$260 para a arroba do boi gordo. Jornal Verde Vale. 6h44 e agora vamos direto para Brasília. Vamos ouvir os comentários de Alexandre Garcia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Vocês já pensaram num Senado sem Rodrigo Pacheco? É o que vai acontecer a partir do ano que vem. Ele não pode ser reeleito, isso é proibido pela Constituição. O presidente da Câmara e o presidente do Senado não podem ser eleitos no período imediatamente seguinte. Podem ser eleitos no outro período, né? Mas não no subsequente. Então, sem Rodrigo Pacheco e com Mourão, com Damares, com Tereza Cristina, com o astronauta, com Moro. Imaginem só, Moro já está falando, apoiou Bolsonaro e já está falando em Lava Jato, assim como Deltan Dallagnol, o mais votado deputado federal pelo Paraná, está falando lá na Câmara. Está na hora de renascer, de ressuscitar a Lava Jato, que o Supremo tentou sepultar. E, ao mesmo tempo, está todo mundo de olho nos requerimentos de impeachment de ministros do Supremo, agora sem, a partir do ano que vem, sem Rodrigo Pacheco para impedir. É uma mudança do dia para a noite. Assim como na Câmara Federal. Nas duas casas aumenta, por exemplo, a bancada do agro, a bancada de conservadores, a bancada da direita. É resultado de quê? Das pesquisas de opinião. Assustaram muito Bolsonaro com os números lá embaixo, com 30%, 31%, que ele saiu desesperado em campanha. Resultado, elegeu uma grande bancada para apoiá-lo. Vai ser muito fácil para o governo dos próximos 4 anos, se for Bolsonaro, governar, porque vai poder passar as leis que ele quer, fazer as reformas que o governo deseja, ao mesmo tempo que vai ser difícil para Lula governar com um Congresso onde ele vai ter minoria. Esse é a grande mudança de domingo último. A força da direita, do centro, dos conservadores na Câmara e no Senado, com grandes figuras aguerridas, vozes fortes. Claro que a governabilidade vai depender do dia 30, dos resultados do dia 30, do segundo turno. Pode sair um que vai ter uma governabilidade difícil e outro que vai poder, enfim, fazer as reformas e mudanças legais que realmente queria. Provavelmente o Supremo, tentando ir contra, vai ter que dar uma olhada lá no novo Senado que apareceu. Enquanto isso, na corrida pelos votos, o presidente Bolsonaro já correu na frente de Lula, né? Enquanto Lula conseguiu o apoio do PDT de Carlos Lupe, mas não de Ciro. Ciro até disse que segue o partido, mas nem mencionou o nome de Lula. Também, depois de tudo que ele já disse de Lula, né? E recebeu o apoio do Cidadania, o antigo Partido Comunista Brasileiro, de Roberto Freire. Já Bolsonaro está com apoio nos 4 maiores colégios eleitorais do país. Imaginem que o governador Tucano, governador Garcia de São Paulo, deu apoio explícito. Foi a Congonhas para se encontrar com o presidente, tiraram foto juntos, apoiando Bolsonaro e Tarcísio. Deve ter sido um choque para o PSDB, mas ele sabe o que está fazendo. É o maior colégio eleitoral do país, São Paulo. No segundo maior colégio, que é Minas Gerais, Zema fez a mesma coisa. Apoio explícito ao presidente Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o governador reeleito, o governador Castro, já tinha expressado o seu apoio a Bolsonaro. Bolsonaro o estava apoiando. E agora na Bahia, que é o 4º colégio eleitoral,
O candidato ao governo, que vai para o segundo turno, ACM Neto, né? Que tem uma grande força na política baiana, já disse que está com Bolsonaro. E vice-versa. Bolsonaro disse a mesma coisa. Então, são movimentos, esses movimentos são bases de atrair eleitorado. Por outro lado, o agro deve estar pensando por que teve menos votos para Bolsonaro em relação a 2018 no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul, sendo que formou-se agora uma bancada, a maior bancada na história pró-agro da Câmara e do Senado. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente. Excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h58, já de volta com o Jornal Verde Vale. Muito bom dia para você que se liga aqui na número 1 da região. Foi prorrogado até dezembro o prazo de coleta de informações do Censo 2022. A informação vem diretamente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tinha a previsão inicial de encerrar o trabalho até o dia 31 de outubro. O motivo, de acordo com o diretor de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo, é que somente metade da população estimada do Brasil foi recenseada do dia 1º de agosto até agora. No entanto, a divulgação foi mantida para o final de dezembro. A grande dificuldade que se encontrou foi de recrutamento de recenseadores. Portanto, o IBGE está tomando decisões importantes para aumentar a possibilidade de recrutamento e concluir com isso a operação do Censo Demográfico 2022. E a Caixa Econômica Federal anunciou uma antecipação do pagamento do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás nesta última segunda-feira. O anúncio aconteceu no dia seguinte à decisão que levou Jair Bolsonaro ao segundo turno das eleições presidenciais. A repórter Karine Chagas chega agora no Jornal Verde Vale trazendo então os detalhes desta matéria. A Caixa antecipará os pagamentos do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás de outubro. Previstos inicialmente para o dia 18, os repasses vão começar na terça-feira, dia 11 de outubro, para os beneficiários com final de NIS 1. O pagamento seguirá escalonado de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 25 de outubro. Ao todo, 21.130.000 famílias serão beneficiadas pelo programa. A maioria dessas famílias chefiadas por mulheres, como destaca a presidente da Caixa, Daniela Marques. 21.130.000 famílias serão assistidas, lembrando que o auxílio passou de R$400 para R$600, a maioria das famílias chefiadas por mulheres, então são 17.200.000 mulheres que vão estar recebendo o benefício e são mais no total 12 bilhões e meio de reais que serão pagos agora a partir do dia 11. A vice-presidente de governo da Caixa, Tatiana Tomé, explica como o beneficiário pode acessar e movimentar o crédito recebido. Ele pode movimentar o benefício recebido do Auxílio Brasil pelo aplicativo Caixa Tem, utilizando todas as funcionalidades como o Pix, pagamento de boleto, o cartão de débito virtual do Auxílio Brasil, ou também pode sacar o recurso em algum dos pontos de atendimento da Caixa, seja nas próprias agências, nos lotéricos ou nos caixas eletrônicos. Para ter direito aos benefícios, é preciso estar cadastrado no programa. É importante que todos os beneficiários estejam com as informações cadastrais atualizadas no aplicativo. Quem tiver dúvidas sobre as parcelas ou demais funcionalidades, pode acessar o aplicativo Auxílio Brasil e Caixa Tem. Pode ligar para o telefone 111 da Caixa ou no número 121 do Ministério da Cidadania. A diarista e mãe de 2 filhos, Suene Lima, do Gama,
Moarama, no Distrito Federal, é uma das beneficiárias do Auxílio Brasil. Ela conta que o benefício tem sido muito importante para a família. E os meus filhos, eles não trabalham, eles precisam de alimento, eu preciso pagar aluguel, água, luz. Então, assim, só tenho que agradecer. E eu pretendo estar recebendo esse auxílio um bom tempo, porque tem me ajudado muito. Voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade econômica e social, o Auxílio Brasil tem repasses do valor mínimo de R$ 600 por família. Segundo informações do Ministério da Cidadania, o benefício chegou a mais de 20 milhões de famílias em setembro de 2022. O Auxílio Gás é um benefício bimestral equivalente ao valor da média nacional do botijão de gás de cozinha, de 13 quilos. Ainda de acordo com o Ministério da Cidadania, 5.600.000 famílias foram contempladas em agosto deste ano. O calendário com as datas dos pagamentos do Auxílio Brasil e Auxílio Gás de outubro pode ser acessado no site caixa.gov.br. De Brasília, Karina Chagas. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h02. E olha, 3 moradoras de Cachoeira Alta, no sudoeste goiano, são investigadas por racismo ao xingarem nordestinos e nortistas após o resultado das eleições do primeiro turno. Em um grupo de WhatsApp, elas criticam quem votou em Lula e mandam os nordestinos voltarem para casa. Segundo o advogado que atua no caso, Esdra Bem-vindo Leitão, uma das mulheres trabalha no Ministério Público Goiano, outra no Hospital Municipal de Catalão e uma terceira em uma loja de materiais de construção na cidade. O Ministério Público de Goiás informou que a Corregedoria Geral do órgão tomou conhecimento do fato e vai apurar a conduta da servidora disciplinarmente. 7h03 e a gente vem sempre falando aqui a respeito de golpes. Sucessivamente nos programas você ouve os golpes que estão acontecendo em Mineiros e em toda a região. E agora a Polícia Civil Goiana acabou prendendo um homem suspeito de integrar um grupo criminoso responsável por aplicar o golpe do novo número em desfavor de 2 mulheres que moram em Rio Verde. Quem vai contar detalhes dessa história é Marcelo Tavares. O Grupo de Repressão a Estelionato e outras fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais e do GEPATRI de Rio Verde prendeu um homem suspeito de integrar um grupo criminoso. Ele é responsável por aplicar o golpe do novo número, prática de estelionato digital contra 2 mulheres de Rio Verde. Os policiais civis receberam a notícia de que as mulheres foram enganadas e amargaram um prejuízo de quase R$4 mil. Segundo relatado por uma das vítimas, uma pessoa encaminhou uma mensagem via aplicativo, disse que era sua filha e precisava fazer uma transferência bancária. A vítima, após visualizar a imagem da filha como foto de perfil, acreditou estar em um diálogo com ela e, após uma breve conversa, decidiu ajudar a filha com R$4 mil com o auxílio de uma amiga. Assim que perceberam que foram vítimas de um golpe, uma das mulheres procurou a polícia, que imediatamente iniciou as diligências investigativas e apurou que o beneficiário da transação fraudulenta residia na região metropolitana de Goiânia. Com essa descoberta, os policiais de Rio Verde repassaram as informações para os policiais de Goiânia e, após inúmeras diligências, conseguiram prender o suspeito na cidade de Aparecida de Goiânia. O suspeito foi autuado em flagrante pela prática de crime de estelionato na modalidade eletrônica, infração penal que possui pena de até 8 anos de reclusão. De Goiânia, Marcelo Tavares. Jornal Verde Vale. Esportes. E olha, na Série B, o Grêmio venceu o CSA com facilidade na terça-feira em Porto Alegre pela 33ª rodada. Na Arena, usou a bola aérea para abrir vantagem no primeiro tempo e ganhou do time alagoano por 2-0. Gols de Lucas Leiva e Diego Souza. Vice-líder do Brasileiro, o tricolor diminuiu assim a distância para o acesso. O CSA, por outro lado, continua na zona do rebaixamento e tem agora apenas 5 jogos para tentar a permanência. O Grêmio chegou a 56 pontos na Série B e se mantém no segundo lugar. Na parte de baixo da classificação, o CSA está com 35 pontos e continua em 17º lugar, abrindo a zona do rebaixamento. Pela 34ª rodada da Série B, o Grêmio visita o Londrina no próximo sábado às 4h30 no Estádio do Café. O CSA volta a campo na sexta às 9h30 para receber o Sampaio Corrêa no Rei Pelé. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
Vamos então às notícias do campo. O mês passado foi de recorde para a exportação do milho. De 1º a 30 de setembro, o país enviou para o exterior 6,78 milhões de toneladas do cereal. E com isso, alcançou o melhor volume registrado para o período. Até então, o melhor setembro para as exportações do milho pelo Brasil havia sido o de 2019. Na ocasião, 6,44 milhões de toneladas do produto agrícola haviam sido embarcadas para o mercado internacional. Crescimento de 5,4% no comparativo do 9º mês de 2022, com o mesmo período de 3 anos atrás. No acumulado de janeiro a setembro, 2022 já é responsável pelo embarque de 24,68 milhões de toneladas, volume que já supera o alcançado no consolidado de 2021, quando 20,49 milhões de toneladas do cereal foram exportadas. Levando-se em consideração a média registrada no último trimestre dos últimos 4 anos, ou seja, desde 2018, há o potencial para o Brasil fechar 2022 com um total de 35 milhões de toneladas exportadas do cereal. Caso a projeção se confirme, o atual ano será o segundo melhor da série histórica iniciada em 2018 em relação ao volume de milho exportado. O recorde por hora é de 2019, quando 42,75 milhões de toneladas do produto foram para fora do país. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Olha, na região sul de Goiás, uma operação foi realizada na terça-feira e apreendeu um caminhão e uma carreta usados na subtração de cargas de bebidas na região de Morrinhos. Os veículos estão avaliados em mais de R$500 mil. Nenhum suspeito foi preso. E de acordo com os policiais, o conjunto trator possuía os chassis adulterados e foi adquirido por meio de um roubo ocorrido no estado de São Paulo. Mesmo assim, conseguiu embarcar a carga de bebidas que posteriormente foi desviada pelo motorista. Vale citar, a Polícia Civil Goiana investiga casos de cargas furtadas em todo o Brasil. Esses ocorreram por golpes aplicados via internet. E a Assembleia Legislativa deve continuar com maioria governista no próximo mandato. A maior parte dos deputados estaduais eleitos no domingo pertencem à coligação do governador reeleito Ronaldo Caiado. E o grupo já cogita a possibilidade de atrair mais nomes, a fim de garantir tranquilidade para a votação de projetos importantes. O repórter Rafael Mesquita traz mais detalhes desse assunto. Eleições concluídas e os representantes goianos no Poder Legislativo estão definidos. A maior surpresa foi a vitória de Wilder Moraes, do PL, para o Senado. O político teve 799.022 votos válidos, o que representa 25,25% do total. Ele derrotou o ex-governador Marconi Perillo, que obteve 19,80%. O cientista político Wilson Ferreira disse que esse resultado contrariou os prognósticos. Contrariamente, toda pesquisa anteriormente apontava aí que o senador por Goiás seria o ex-governador Marconi Perillo. Isso não ocorreu. Então, Goiás também mostrou aos políticos, não de Goiás principalmente, mas a todo o país, que é preciso conversar, conciliar. Falta equipe que saiba fazer uma leitura da agenda política nacional. Dos 17 representantes goianos eleitos, os mais votados foram Silvier Alves, do União Brasil, e Gustavo Gayer, do PL. O cientista político André Pitaluga afirma que a maioria da bancada do estado tem perfil conservador. A bancada de Goiás é basicamente uma bancada conservadora, com vários e vários nomes que já estavam ocupando o cargo na última legislatura e com alguns nomes que ocuparam o espaço por parlamentares que ou não disputaram a eleição ou estiveram envolvidas em outra eleição. Tivemos também escolhidos os 41 deputados estaduais. 20 foram reeleitos e outros 10 não conseguiram renovar o mandato. O campeão de votos foi o atual líder do governo, Bruno Peixoto, que teve 73.692 votos. O cientista político André Pitaluga disse que as eleições para a Assembleia Legislativa são uma vitória de Caiado e das forças políticas que o apoiaram. Reflete muito a força que foi a aliança entre União Brasil, do governador Ronaldo Caiado, com o MDB de Daniel Vilela. Esses dois partidos
elegeram as duas maiores bancadas da casa, o que mostra a força do governador de Goiás e a força desta coligação. Os partidos que mais elegeram deputados estaduais em Goiás foram União Brasil, do governador Ronaldo Caiado, com 6 parlamentares, e o MDB, sigla do vice-eleito Daniel Vilela, com 7 deputados. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. 7h11, 7h11, mais um intervalo aqui no Jornal Verde Vale. E daqui a pouco a gente volta destacando para você que o governo quer expandir o alcance da cédula de produtor rural. Polícia Civil prende autor de roubo em supermercado aqui na cidade de Mineiros. Detalhes em instantes. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h15, 7h15, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira, 5 de outubro, aqui pela número 1 da região. O endividamento familiar tornou-se uma epidemia financeira no Brasil. Hoje, a cada 100 famílias no país, 79 estão endividadas, conforme levantamento mensal realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A maior parte das dívidas não está atrelada a bancos, e sim a serviços em geral, como contas de luz, telefone, internet, carnês de loja e prestação de carro e casa. Com tanta dívida, o país tem atingido níveis recordes de inadimplência, já que muitas famílias não conseguem pagar as contas em dia. É o maior volume desde 2010, quando teve início a série histórica monitorada pelo CNC. O Brasil tem hoje mais de 67 milhões de pessoas inadimplentes, conforme dados divulgados pela Serasa no mês de agosto. O valor dessas dívidas é superior a 289 bilhões de reais, dos quais 28% estão relacionados a pendências com bancos e cartões de crédito. A maior parte, 72%, tem a ver com contas atrasadas de serviços em geral, como dissemos, luz, telefone e carnês de loja. E a Anatel vai liberar a partir da quinta-feira a ativação do sinal do 5G puro em Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém. Com decisão, todas as capitais do país passarão a contar com a tecnologia. Repórter Bruno Moreira traz mais detalhes desse assunto. Este é o Giro de Notícias da agência Rádio Web. Eu sou Bruno Moreira e estes são os destaques do momento. A Anatel vai liberar, a partir de quinta-feira, a ativação do sinal do 5G puro em Porto Velho, Rio Branco, Macapá, Manaus e Belém. Com a decisão, todas as capitais do país passarão a contar com a tecnologia. A apuração dos votos do primeiro turno das eleições terminou na manhã desta terça-feira, com 100% das urnas totalizadas. A conclusão ocorreu mais de 41 horas após o horário previsto para o término da votação. Candidato derrotado no primeiro turno, Ciro Gomes, do PDT, anunciou apoio a Lula, do PT, no segundo turno das eleições para presidente da República. Ciro evitou citar o nome de Lula em seu comunicado. O petista também ganhou o apoio do partido Cidadania. Já o presidente e candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, conquistou os apoios dos governadores de São Paulo, Rodrigo Garcia, de Minas Gerais, Romeu Zema, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ex-ministro e senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, também declarou voto em Bolsonaro. A venda de veículos novos em setembro teve alta de 19% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Foram comercializadas 335 mil unidades, segundo a Fenabrave. O número de mortos por conta da passagem do furacão Ian pelos Estados Unidos chegou a 103. 45 mil propriedades já foram vistoriadas em busca de vítimas ou para verificar os danos. Ponto final. Confira atualizações do Giro de Notícias da agência Rádio Web ao longo do dia. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h19 agora, 7h19, cerca de 25% dos testes feitos no Laboratório Central de Goiás, o LACEN, para diagnosticar a varíola dos macacos deram positivo. Isso de acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira. A porcentagem referente aos exames realizados desde 11 de setembro deste ano, quando o local começou a fazer os testes de PCR para a doença. A pasta detalhou que desde o início da realização de testes, o laboratório obteve 562 laudos. Desses, 140 foram positivos, 400 negativos e 22 inconclusivos, resultado em que é orientada a realização de nova coleta de amostras. Segundo ainda a análise da superintendente em vigilância de saúde da Secretaria Estadual de Saúde, Flúvia Amorim, hoje a tendência de estabilização dos casos. E o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde PROAD-SUS vai investir mais de 7.400.000 reais em desenvolvimento de pesquisas. A repórter Carolina Cassola explica que por meio desses investimentos, diversos pacientes com diagnóstico de câncer serão beneficiados. O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer na população feminina em todas as regiões do Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer. O câncer de próstata é o mais comum entre os homens no país, principalmente aqueles com mais de 65 anos, com excesso de peso e obesidade. Por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD-SUS, do Ministério da Saúde, o Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre conduz diversos projetos voltados para pacientes oncológicos. Um deles é o Vigia SUS, que faz uma vigilância ativa do câncer de próstata para pacientes com subtipo de baixo risco. Pedro Isaacson, médico oncologista e chefe do Instituto de Pesquisas do Hospital Moinhos de Vento, destaca os benefícios dessa iniciativa. O nosso projeto, ele atalha as filas do SUS para tratamento oncológico, diminuímos o número de cirurgias, diminuindo o custo e desonerando o SUS. Diminuímos também o número de pacientes que necessitam de radioterapia, também dando espaço para que outros pacientes sejam tratados nos aparelhos de radioterapia, que são muitas vezes tão escassos em algumas partes do país. E da mesma forma, no nível do paciente, a gente acaba evitando tratamentos desnecessários, diminuindo aí efeitos colaterais e potenciais as sequelas da terapia. Um outro projeto promovido pelo Hospital Moinhos de Vento por meio do PROAD-SUS é o Oncogenomas Brasil. O intuito é criar um banco de dados genômicos e clínicos de pacientes com câncer de mama sem metástase e câncer de próstata metastático. Quem explica é Daniela Dornelles Rosa, médica oncologista que atua no hospital. Essa é uma oportunidade valiosa da gente estudar a população brasileira com câncer. Todos os dados que a gente usa geralmente vêm do exterior, vêm de estudos internacionais que a gente tem que extrapolar os resultados para os nossos pacientes. Muitas vezes os pacientes brasileiros são incluídos nesses estudos internacionais, mas a gente, de uma forma geral, não tem muitos dados gerados a partir da nossa população. Então esse é o principal objetivo, é gerar dados a partir da população brasileira de pacientes com câncer de mama e com câncer de próstata. Um dos benefícios desse projeto é a possibilidade de fazer uma avaliação genética para quem tem risco aumentado para câncer, assim como outros familiares. Para saber mais sobre os projetos, acesse o site hospitais.proad-sus.org.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h23, voltamos a falar das coisas do campo. Representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e um grupo de especialistas em mercado de capitais voltado ao agronegócio reuniram-se para debater a expansão do alcance da cédula de produto rural para o setor de comercialização de produtos agropecuários e ampliar ainda mais o saldo negociado dos títulos vinculados ao setor. De acordo com José Ângelo Mazilo, secretário adjunto da Política Agrícola do MAPA, o volume negociado até agosto de 2020 era de 17 milhões de reais. A expectativa, segundo o secretário, é que o volume de recursos negociados via CPR alcance 200 bilhões de reais em breve e chegue à casa do trilhão entre 5 e 10 anos. O agronegócio brasileiro movimenta hoje mais de 2,5 trilhões de reais, que correspondem a pouco mais de 1/4 do PIB do país, que é de aproximadamente 9 trilhões. Jornal Verde Vale. Esportes.
E no vôlei, com uma de suas melhores performances nesse Mundial, a seleção brasileira feminina conquistou uma suada vitória sobre a Itália por 3-2, com parciais de 25-20, 22-25, 21-25 e 17-15. O time de José Roberto Guimarães saiu na frente na terça-feira, levou a virada, mas se recuperou e fechou a partida no tie-break na cidade de Roterdã, na Holanda. A boa atuação confirmou a reação brasileira após a derrota para o Japão, a única do Brasil até agora ainda na primeira fase. Desde esse tropeço, o time de Zé Roberto bateu a favorita China e mostrou força nesta terça-feira diante das italianas no início da segunda fase do Mundial. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h25, 7h25, vamos para a terceira parte aqui do nosso Jornal Verde Vale, entrando agora já na área da polícia, na área das notícias locais, para você ouvinte da Verde Vale FM, o nosso bom dia mais uma vez. A gente sempre inicia por aqui trazendo para você a previsão do tempo. Hoje, Wesley e Daliana, nós teremos, de acordo com a previsão, sol e aumento de nuvens na parte da manhã, podendo ocorrer a pancada de chuva no período da tarde. A probabilidade é de 67%, volume estimado em 5 milímetros, a umidade relativa do ar entre 31 e 74. Ontem à tarde, uma chuva forte aqui em Mineiros, né? Uma chuva forte, densa em alguns lugares e com muita ventania também em alguns lugares, chegando a derrubar outdoors também ali próximo à pecuária. E hoje, ontem, aliás, a gente sempre diz aqui que essa previsão de tempo chuvoso, enfim, que ela acontece no município e às vezes, muitas das vezes, aliás, na zona rural, né? Ontem parece que concentrou 5% aqui na zona urbana. E é o seguinte, em alguns pontos também, porque outros sequer choveu, né? Sequer choveu, mas em diversos pontos aqui em Mineiros choveu também. Vamos lá, trazendo as informações do Corpo de Bombeiros nas últimas 24 horas, de acordo com a corporação, 10 atendimentos foram realizados. Dentre estes, a gente traz para você 2 ocorrências como destaques. Uma por volta de 2h57 da tarde, onde a equipe foi acionada pelo princípio de incêndio, na rua NV2, Nova República. Ao chegar no local, o fogo já havia sido controlado, graças a um jovem, né, vizinho aí da residência antiga. Segundo ele, chegou aí uma fumaça muito forte em sua casa. Ele tentou chamar o vizinho, senhor de idade, né, que possuía uma sapataria em sua residência. Não conseguindo contato, pulou o muro da casa e chamou o vizinho que estava dormindo. Então eles começaram a apagar o fogo com a mangueira de jardim. O possível início da chama suspeita-se aí de curto em uma fiação improvisada aí nessa sapataria. Então, graças à atenção aí desse vizinho, né, que notou essa fumaça, falou, mas tem algo estranho aqui, né? Chamou pelo nome, não respondendo, ele falou, não, vou ter que ir lá. Pulou e conseguiu salvar, inclusive, a vida aí deste senhor. Pensou e agiu rápido. Agindo rapidamente. Proativo e, mais uma vez, destacar a importância, né, da amabilidade entre as pessoas, principalmente essa questão de vizinhos, né? Tão em desuso hoje, mas a importância que tem um vizinho na vida do outro, não é só levar a cabeça de cebola e uma porçãozinha de café ou de açúcar, né? Que também faz parte, né? Então, vamos lá. Olha, nós tivemos um outro princípio de incêndio também, mas desta vez foi na Rua Paranaíba, ali na divisa do setor Leontino com o Auxílio de Resende, o Mutirão 4. Esse foi em uma kitnet. No local não havia ninguém aí dentro do quarto, somente um colchão pegando fogo sem nenhum móvel. Foi realizado o combate às chamas e a turma retornou ao quartel. Um perigo, porque apesar de não ter móveis e só esse colchão lá dentro dessa kitnet, e misteriosamente, é claro, pegou fogo ali, o Corpo de Bombeiros não conseguiu identificar o início dessas chamas, o motivo, mas isso poderia ter passado para as outras kitnets, né? Levando perigo aos demais moradores da região. Graças a Deus o fogo foi controlado. O que chama a atenção é essa questão aí que você frisou, né? De que como não tinha ninguém em casa, só um colchão ali no interior dessa kitnet e esse negócio pegou fogo, né? Então, né? Tem que saber o motivo. Essa kitnet está sendo utilizada para quê? Para quais finalidades, né? Onde só tinha um colchão ali dentro deste imóvel. Muito bem, estas as ocorrências então do Corpo de Bombeiros aqui de Mineiros. Agora 7h29. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Bora lá então para as ocorrências policiais, trazendo para você o resumo dos principais acontecimentos nessas últimas 24 horas. A gente começa com uma injúria racial.
nós vimos aquela notícia lá de Cachoeira Alta, né, onde diversos nordestinos e nortistas fizeram inclusive uma carreata pela cidade pedindo respeito aos moradores, tendo em vista que boa parte da mão de obra daquela cidade, o PIB da cidade é movimentado por eles, assim bem como a cidade de Mineiros. Nós também tivemos uma situação de injúria racial, onde, de acordo com o rapaz que registrou o boletim de ocorrência, ele trabalha em um frigorífico e, de acordo com eles, estavam ali em determinada área em comum quando ele esbarrou aí num outro colega de trabalho. E este, por sua vez, após esse esbarrão, ele diz: está relando em mim, seu macaco. Disse com essas palavras, de acordo com o denunciante. Foi quando o denunciante disse: olha os modos com as palavras. E segundo a vítima, ficou indignado com aquela situação e acabou contando aí para o seu supervisor, e este orientou então a procurar a delegacia, né? Ele já não obteve aí resposta aí do RH também da empresa, ele resolveu procurar a delegacia de polícia para fazer essa denúncia também de injúria racial. Isso é importante, infelizmente, né? Acontece ainda muito, né? Muito mais do que gostaríamos que acontecesse. Esse relato, eu imagino quantos não sofrem esse tipo de assédio e às vezes não relatam, não levam para frente, acabam relevando o fato, né? Mas enfim, é preciso fazer valer a justiça. Somos todos iguais, independente de cor, independente da nossa opção sexual, independente da nossa opção religiosa, somos todos iguais. E isso tem que valer. Quem nos garante isso é a Constituição. Não se cale. 7h31. Vamos lá, trazendo uma outra violência. Essa psicológica e também contra a mulher. O fato é o seguinte: conta a vítima que ela tem um filho, né, que estava recém-saído aí da cadeia, e este é alcoólatra. E ela chegou na casa e após um dia de trabalho já notou falta do botijão de gás e também de um ventilador. Posteriormente, né, enquanto ela tentava descobrir o que aconteceu aí com seus pertences, chega o filho e o pai, ambos embriagados, de acordo com ela. E ali começou uma discussão entre filho e pai. O filho acabou desferindo aí um golpe, um tapa no rosto do pai, que saiu do local e não foi mais visto. E posteriormente, após ali a mãe certamente tentar entender o que havia acontecido, ela já sabendo, mas tentando obter uma resposta do filho sobre o botijão e também o ventilador, começou-se uma discussão e este filho acabou jogando aí o corote de pinga contra a mãe. Ela não acertou porque ela negou, conseguiu se desvencilhar ali, enfim, a polícia foi acionada. Ao chegar no local, e ele ainda jogou pinga nas costas dela. E após esse fato, ela acionou a polícia, que chegou no local. O indivíduo estava com o portão trancado no cadeado, né? Foi solicitado pelos policiais para que ele abrisse esse portão, foi atendido e posteriormente ele foi encaminhado aí para a delegacia de polícia. Ele estava com uma lesão nas costas e um ferimento na boca, segundo ele, foi proferido aí pelo próprio pai dias antes. Ou seja, já há uma animosidade entre os pai e filho aí já há algum tempo. Mas mesmo assim, nesse dia eles resolveram beber juntos. Lá na delegacia, foi feito aí o auto de prisão em flagrante, onde ele foi detido, né, e encaminhado aí para a delegacia de polícia e também para a agência prisional. Essa situação, Jota, nos leva à seguinte reflexão. Aí não há que se apontar de quem é inocente, quem é culpado. Infelizmente, essa pessoa que nesse momento cometeu a agressão, primeiro já nos choca o fato dessa agressão ser contra pais. E isso, obviamente, a sociedade já tem uma tendência de querer julgar. Mas antes disso, é preciso a gente ver que esse agressor, vamos colocar entre aspas, já é uma vítima do alcoolismo, de uma dependência. É uma pessoa que precisa também de tratamento. A primeira indagação, obviamente, é perceber se essa pessoa não tivesse sob o efeito do álcool, não fosse uma dependente do álcool, cometeria tais agressões? Então, assim, não é tornando irrelevante o que ele fez. Claro, tem que sofrer punição, porque se trata de uma agressão e o álcool não pode ser desculpa. Mas essa pessoa também precisa de tratamento e a sociedade precisa também perceber que essa pessoa necessita aí desse tratamento para se tornar um cidadão melhor.
E nesse sentido, a gente sempre fala, quando tem essas ocorrências, né, onde as pessoas lidam com esse problema de álcool, a gente sempre fala do grupo, né, que tem aqui, o Alcoólicos Anônimos, que atende ali na Biblioteca Irmã Maria de Lourdes, ali do lado do Centro Cultural Santo Agostinho. Tem até uma placa ali no semáforo, onde tem os horários das reuniões e tudo mais. Então, é um serviço aí que eu acho que vale a pena, quem tem esse tipo de problema, dar uma olhada, uma verificada para poder conseguir sair dessa situação. Olha, eu não sou um profundo entendedor desta situação, mas eu acredito que nesse caso, né, já está aí em um estado muito avançado, que necessitaria, né, além do auxílio aí dos Alcoólicos Anônimos, também necessitaria de internação aí para esse pessoal. Quando a gente percebe... Mas, e a internação, o problema dela é que ela não é obrigatória. A pessoa tem que querer. Isso, é facultativa. Tem que partir dela também, né? É pedir ajuda. É onde há a maior dificuldade. É também uma droga ilícita, a mesma dependência que tem outros aí da dependência química, enfim, de várias drogas que nós poderíamos aqui citar, mas o alcoolismo também é ilícito, é uma droga ilícita, e essa dependência, você vê, a pessoa já está vendendo bens que não são seus no intuito de conseguir o álcool, então você imagina o estágio que essa pessoa já se encontra aí dentro do seu vício. E infelizmente não tem como a pessoa receber ajuda se ela não quiser. A ajuda tem que partir primeiramente dela mesma, ela tem que querer sair daquilo, né? E é uma situação lamentável em relação a essa mãe, porque ela não tem culpa, né? Então, às vezes, como o Jota falou, ele já está nessa situação avançada do vício, às vezes ela tem que ver aí, sei lá, mudar de casa, procurar... Né, agora, aí é que a situação, né? Ela também está sofrendo uma violência psicológica enorme. Muito grande. Tendo aí ainda o bom ressaltar aqui que no caso... O pai deste rapaz, né, que também estava ali, não reside aí nessa mesma casa, ou seja, são pais separados. Mas essa mulher certamente viveu aí alguns dias de tranquilidade enquanto o filho estava preso, agora já vive essa tormenta, tem que se olhar esse lado também. Bom, nós tivemos também uma outra situação de dano ao patrimônio público, tá ali no Parque do Cedro. A prefeitura tem lá uma área verde, uma área onde tem uma nascente e tudo mais, só que de acordo aí com o registro da ocorrência, lá é cercado por arame e tem alguém que vai lá, corta o arame. Aí eles vão lá, emenda o arame. Vai alguém, corta o arame. E aí tá essa novela, um vai e vem, já tem alguns dias, foi registrado então um boletim de ocorrência. Ainda tivemos também uma outra situação de estelionato, fraudes, né? Essa daqui na realidade é o seguinte, a vítima aqui, ela diz que participa, né? Participa aí daqueles famosos consórcio de dinheiro. Sabe o famoso consórcio de dinheiro? Então, ela entrou, comprou ali 2 cotas de R$300 em 10 pagamentos, a fim de receber aí, né, no mês de julho e agosto, os respectivos valores. Só que nós já estamos aí em outubro, né? E até agora nada do dinheiro. E ela já não consegue nem mais contato aí com a pessoa, a organizadora do tal consórcio Entre Amigos. Trata-se, né, de uma prática informal, né? Você não tem nenhum papel que torne isso legal e que lhe garanta, é mesmo na base da confiança, amizade, né? Da amizade. E já não deve existir então, agora. O pré-requisito, assim, básico para que esse grupo funcione é que a pessoa que vai organizar o receber e o pagar seja de extrema confiança, uma pessoa realmente que você, pela conduta, pelo passado dela, você fala, isso aí não vai dar problema, porque é uma pessoa que eu conheço, sempre honrou com seus compromissos, né? Tem que se saber o que aconteceu, mas na verdade, se você pagou e o combinado era você receber, você tinha que ter recebido. Olha, vamos, uma situação aqui, uma fraude também, que eu nunca tinha visto dessa. Vou relatar aqui para a turma ficar esperta. Compareceu até a delegacia de polícia a vítima e ela contou a seguinte narrativa. De que estava na frente aí de uma agência bancária aqui da cidade de Mineiros, foi abordado na entrada dessa agência aí por um cadeirante, né, que pediu a vítima aqui que emprestasse a conta bancária para receber, né, um valor, pois ele não possuía conta aí no respectivo banco. Beleza. O comunicante, então, sensibilizado com a situação, disponibilizou a conta para receber aí esse depósito no valor de R$475 aproximadamente. Foi feito o saque e entregue a quantia ao cadeirante. Na data aí do dia 4, no caso conhecido como ontem,
O comunicante foi até a agência bancária para fazer aí o pagamento referente a um financiamento, né, que ele possui no respectivo banco, mas foi informado que a sua conta foi bloqueada por suspeita de fraude, que seria referente ao valor da transferência recebida pelo cadeirante. O comunicante relata ainda que deseja pagar o valor correspondente à quantia para que sua conta seja desbloqueada. Olha aí, foi fazer o bem e acabou se dando mal aí, né? Então, certamente, agora é que vem aqui a situação, ó. Certamente, em algum ponto, alguém tenha levado um prejuízo, um golpe. E essa pessoa que recebeu o dinheiro pode ser o destinatário, que pediu emprestado uma conta. Ou seja, ele está com o nome envolvido numa situação que ele não tem nada a ver. Na verdade, eu tô percebendo que esse é o famoso golpe lá da conta emprestada, só que nós estamos fazendo a narrativa do fim pro começo, né? Exatamente. Porque tem aquelas contas emprestadas, né? Aquelas contas de laranja, aonde a pessoa que liga, no golpe do filho, no golpe, enfim, justamente, do problema, né? Vai passando conta, e vai, né, passando as contas. Ó, deposita nessa conta aí, deposita nessa, e vai mudando as contas, como você falava aqui ontem, né? Então é como se nós estivéssemos começando o golpe do fim pro começo. Quer dizer, esse que está nessa ponta, esse cadeirante, ele serviu aí como uma dessas contas receptadoras de algum golpe que foi aplicado em algum lugar. Essa pessoa que foi lesada, então, pediu o bloqueio e o banco bloqueou a conta desse cidadão que inocentemente, né, foi ajudar aí esse cadeirante e se deu mal. Então, preste bastante atenção para você não se ver envolvido aí nesse tipo de situação. Olha, vamos falar um negócio sério aqui. Vou lá de novo voltar a minha mãe, a famosa contemporânea Dona Ana. Olha, cheque, cartão, conta, você não empresta. De maneira nenhuma. Não, né? Porque o seu grande patrimônio é o seu nome, né? E aí você vai para a linha de frente. Qualquer coisa que o outro que pôs você na linha de frente aí elencar, é você quem vai pagar o pato. Então, como é que você vai... É a mesma coisa de ser um avalista ali, né? Quando você dá o seu cheque, né? Exato. Então, assim, todo cuidado é pouco. Os malandros estão tentando inovar e sempre inovam nessa questão de golpes. A gente aqui, às vezes, fica boquiabertos com cada situação que acontece. Durante o processo eleitoral aqui também, a gente fez a narrativa de um golpe aí, né? A pessoa mandando nos grupos de WhatsApp, até o promotor eleitoral, nós levamos ao conhecimento dele, ficou assustado, falou, isso para mim é novo. A pessoa mandando dar uma mensagem falando que, né, você teve problema com o seu título eleitoral, clica aqui nesse link para regularizar. Olha para você ver. Então, os meliantes, meu amigo, é o dia inteiro, 24 horas, pensando em como ludibriar as pessoas de bem. E a criatividade deles pro mal é algo assim, é que a gente não consegue entender como é que eles têm essa criatividade tão grande. 7h42, agora a ocorrência que eu quero destacar para vocês. Ontem nós falávamos a respeito dela, que o indivíduo entrou em um supermercado e assaltou duas mulheres que estavam, né? Que estavam no caixa e também uma cliente. Ele observava e escolhia lugares onde só estavam mulheres para poder agir, né? Além de tudo, ainda é covarde. Esse camarada já é reincidente. A polícia militar teria mostrado aí para as vítimas a foto aí desse meliante, né? Reconhecido, e ele havia saído da cadeia há pouco tempo. Enfim, a Polícia Civil, doutor Tiago Escandolheiro Martinho, né, delegado de Polícia Municipal aqui de nossa cidade, ao tomar conhecimento dessa ocorrência registrada pela a Polícia Militar, então ela começou a fazer algumas diligências, né, no intuito aí de localizar. Na oportunidade, ele inclusive teria agredido uma das vítimas, né? O Poder Judiciário, após alguns dias, soltou esse indivíduo. Isso nós falamos, falando aqui, é claro, das outras situações, né, anteriormente, antes dele ser preso. Já em alerta devido à grande possibilidade do autor voltar a praticar roubos aqui na região, a Polícia Civil então começou a monitorar os crimes de roubos registrados aqui em Mineiros, né? Um delito de natureza foi registrado em um supermercado, tendo como vítima duas mulheres, sendo levados aparelhos telefônicos. Posterior a isso, a equipe entrou em contato com as vítimas e, mediante fotografia, eles reconheceram, sem dúvida, o investigado em questão como sendo o autor do crime. Inclusive, o proprietário do mercado relatou, né, em abril de 2022, que foi vítima aí do autor e, portanto, uma arma branca, na oportunidade, foi utilizada e subtraiu o dinheiro aí do estabelecimento. A fotografia do suspeito foi divulgada aqui em todos os meios de comunicação, o que geralmente não acontece, né? Geralmente a polícia resguarda a imagem, obedecendo uma lei, né? Uma lei aí brasileira, mas esta foi divulgada no intuito
de tentar localizar outras vítimas aí desse elemento aqui, outras vítimas, né, de roubo desse elemento. Então, quando há a prerrogativa de localizar outras vítimas, é possível aí, então, a divulgação do suspeito. Ele foi, então, encaminhado aí para a delegacia de polícia, preso em flagrante, e agora a Polícia Civil espera, né, que outras pessoas, outras vítimas apareçam aí para poder relatar a denúncia contra esse indivíduo aí. Vale ressaltar a importância, né, do trabalho rápido aí da Polícia Civil em investigar e prender esse camarada. E às vezes as pessoas dizem, mas será que eu fui vítima dessa pessoa, né? Estamos fazendo a narrativa aqui agora. Você pode também acompanhar aí nas nossas redes sociais, tanto essa ocorrência como a foto desse indivíduo se encontra lá. Vai lá, dá uma olhada, se de repente você foi vítima de assalto ou sofreu qualquer tipo de ação na qual você não conseguiu identificar ou não sabe o paradeiro dessa pessoa, dá uma olhada na foto. Vai que você foi uma vítima, nesse caso você vai procurar a polícia e dessa maneira você vai robustecer aí, né, toda a dificuldade, toda a linha de provas com relação a essa pessoa para ela poder ser penalizada nas barras da lei. Eu quase fui pro Google agora, hein? Robustecer. Não seja fortalecer. Vamos procurar aqui. Agora 7h45, vamos girando. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Vamos lá, senhor Wesley, dona Daliana Oliveira, a voz do cidadão. Muitas pessoas participando com a gente por aqui, trazendo notícias, né, trazendo aqui reclamações. O pessoal está dizendo aqui, algumas delas, né, a gente vai ter que ver posteriormente. Um quarteirão ali, uma parte do Mutirão 4 ontem estava sem energia. Ontem à noite, aqui tem até o endereço dela aqui, das pessoas, né? Eu até quase falei vítima, né? Mas é vítima realmente, né? A sociedade, lá na Avenida B, né? O quarteirão ali da Avenida B, ontem sem energia, desde as 4h da tarde, né? A previsão, de acordo com uma das moradoras, repassadas pela Enel, é que seria até às 10 da noite o problema já teria sido solucionado. Hoje, na parte da manhã, ela mandou mensagem dizendo que o problema persistiu a noite toda, né? Então, uma situação complicada, né? E que deixa aí o cidadão consumidor com muita raiva. Aqui choveu, né? A luz foi embora. É o que eu ia dizer, já começa o cidadão consumidor ficar atemorizado, né? Porque deu a primeira chuva, deu uma balançada e veio com um ventinho. E ontem a narrativa pelos grupos de WhatsApp é que eram vários setores aí, que aquele que não perdeu aí, vamos dizer, o fornecimento da energia, ela ficou fraca, ficou piscando, enfim, também é como se você não tivesse aí esse serviço sendo prestado. Wesley J. Daliana, preciso fazer uma denúncia, né? Precisamos da polícia aqui aos fundos, né, do INSS. Tem uns caras, diz aqui a denúncia, né, usando aí o tóxico, né, a droga, aqui aos fundos do INSS, morando debaixo de uns pés de manga. Eles estão aí, né, furtando nas residências. Levou panela, lençol, toalha, né? Então precisamos de uma ajuda da Polícia Militar. Comandante aí do 46º Batalhão, Major Ulisses, está sempre ligado aqui na nossa programação. Major, dá um pega pra capar nessa galera, né, aí aos fundos do INSS, debaixo desses pés de manga por aí pra gente. E ali é uma região, né, eu passo todo dia por lá para poder me deslocar para o trabalho, e lá é uma região assim que tem não tem casas ali, tem uma grande área, vamos dizer assim, mata, né, então é uma região meio isolada, realmente. Olha, o pessoal ali da Rua Paranaíba com a Avenida Perimetral, lá no Alcira de Resende, está pedindo que a prefeitura tire alguns entulhos. A água da chuva está levando aí para dentro dos bueiros, vai entupir tudo e a situação vai começar a piorar por lá. Olha, Jota, voltando um pouquinho nessa ocorrência que você falou aí desse pessoal ali nos fundos do INSS, a pessoa acabou de me mandar aqui um WhatsApp dizendo o seguinte: de ontem para hoje eles foram lá na casa dela e levaram 4 galinhas, ou eles fizeram uma farofada ou uma galinhada, quer dizer, ainda tá tendo que sustentar essa turma na alimentação. E não tá nem na época do sábado do aleluia, hein? Vamos lá, olha, trazendo aqui informações para vocês, agradecer, Jota, o empenho dos policiais militares e também da Polícia Civil, né, nessa situação do roubo dos celulares, né? Foi muito rápido, foi muito ágil, muito atenciosos e prestativos, né? Temos que agradecer e parabenizá-los aí, de certamente uma das vítimas que repassou essa informação aqui pra gente. O pessoal tá dizendo o seguinte, né? Jardim das Perobeiras,
há mais de 15 horas sem energia. Já ligamos mais de 10 vezes e até agora sem nenhuma resposta. O cidadão mandou, né, fotos, certamente um comerciante, onde tem aí carnes, né? Dentro de freezers, refrigerantes e outros produtos se perdendo ali, mais de 15 horas. Hein? Olha o prejuízo aí. Então, Enel, né, uma primeira chuva, né, assim, mais forte que tivemos aqui, imagina. E assim, as pessoas ligam, eles dão uma previsão. A pessoa liga 4 horas da tarde, não, 8 horas da noite. Aí dá 8 horas, nada. Aí você liga de novo, não, meia-noite. E assim vai, eles vão... assim vai. E assim, né, nós noticiamos outro dia aqui que a Enel ia fazer um plano, né? Para conter aí as quedas de energia durante esse período chuvoso. Já prevendo esse período chuvoso, né? Já ia ter aí um plano de emergência. Um plano de contingência. Tá na hora de dar o play nesse plano então, viu, gente? Olha, passou da hora. Ali em frente ao Amigão Pneus, o pessoal tá pedindo reposição de lâmpadas por lá. Queria que você falasse relação a um confinamento aqui próximo à Alvina, né? Mau cheiro insuportável por aqui. Em confinamento dentro da cidade também eu nunca, né, achei que seria possível não, mas o pessoal tá reclamando aí do mau cheiro, né? Região da Tangerina, próximo aos 3 Pilões, sem energia desde segunda de manhã. Esses aí é que vão sofrer também. Dá uma ajudinha aí, Jota. Zona rural, meu Deus, é o caos. Olha, pedi também, né, mais uma vez aí o pessoal referente a esse mau cheiro por lá. Reposição de lâmpadas na C12, esquina com a C17, Parque do Cedro. O pessoal tá sem iluminação por lá, sem lâmpada aí nos postes, tá? Região do Galheiro também, Corredeira, todos os dias a energia tá indo embora e não tá parando, né? Chega, né, aquele momento ali, você falou, chegou, ou foi embora, né? E não tá parando aí de maneira nenhuma. Todos os dias falta de energia, o pessoal está indignado, faz a reclamação aí na Verde Vale pra gente. Então aí, ó, região do Galheiro e também da Corredeira sofrendo com a falta de energia também, zona rural, sempre aí um problema, né? A gente sempre relatando aqui problema de falta de energia. Nós falávamos essa semana aqui, Wesley, a respeito de fiação, né? Fiação solta, diversas fiações, principalmente fiação essas que a gente acredita ser de internet ou então de telefonia celular. Eu recebi um relato aqui, ainda falta uma confirmação por parte do Corpo de Bombeiros, mas ao cidadão que mandou, falou, Jota, pelo que eu entendi do acidente, foi isso. Foi uma queda de motociclista aqui no setor Santa Isabel. Teria se enroscado em alguns fios, né, e teria caído. Ou seja, já temos uma vítima aí desta situação. Você também mencionava que o prefeito já pediu uma regulamentação, foi feito aí um projeto, uma regulamentação isso, também desses fios, né? O doutor Senisbar da Procuradoria já está mandando esse projeto lá para a Câmara Municipal, para que no tempo mais rápido possível seja votado e sancionado pelo Poder Executivo, para que quem usa aí os postes, né, aonde passa comumente esses fios de telefonia, de internet, enfim, tem uma regra, uma forma de se passar esses fios, ou seja, vai ter que seguir um padrão para que a gente não se depare com essas situações. Pessoal do Jardim das Perobeiras dizendo, olha, Jota, fizeram meu fio, pintaram, mas não fez a calçada. Aí a gente tem que verificar uma outra situação, porque são várias empresas contratadas para realizar o asfalto, vários tipos de serviço prestado, e a gente tem que saber se aí no Jardim das Perobeiras estava incluso a calçada ou não. Já teve fatos, por exemplo, ali no setor Auxílio de Resende, foram 2 equipes que realizaram o asfalto por lá, onde não tinha um asfalto. Uma equipe no projeto continha a calçada, mas na outra não tinha a calçada, ou seja, parte recebeu a calçada, né, e a outra parte não recebeu. A gente tem que ver realmente se essa parte que foi feita contemplava também calçada ou não. Bairro Popular, a gente vem aguentando mau cheiro há anos, mau cheiro aí de indústrias aqui da região, né? Nunca ninguém fez nada, faz tempo, viu? Vamos lá, quando vem uma caminhonete, né, da Enel aqui na oficina para consertar, vem mais umas 2, né? Para ficar por aqui conversando fiado, ao invés de ficar dando assistência a quem precisa, cidadão fazendo a denúncia. Vou nem falar de onde é que porque senão não leva lá mais. E né? Na verdade, isso que você está relatando aí, a gente sempre recebe aqui essas reclamações, se são verídicas ou não, mas imagino que as pessoas não iriam fazer esse tipo de leviandade de inventar uma inverdade dessa, né? Para denegrir o trabalho dessas pessoas. Mas a gente escuta isso muito, né?
das situações das equipes que, ao invés de estar trabalhando, estão aí nesse momento aí de descanso, vamos assim dizer, entre aspas, né? E que aí o serviço fica por fazer e gasta-se tanto tempo para que os serviços de manutenção sejam realizados. A empresa tem que verificar, né? Os funcionários são seus. Vamos lá, trazendo aqui, Jota, quando é para prestar o serviço de falta de energia, demora, mas atrasa o boleto para você ver, viu? A turma vem rápido aqui, diz o ouvinte, tá? Quando é o término do recapeamento no restante da cidade? Vai ser terminado? Sim, de acordo com o prefeito, né? Após aí esse período chuvoso, né? Volta aí então a equipe do recapeamento em diversos pontos que ainda não foi feito aí. Agradeço pelo sigilo, o cidadão tá mandando aqui, é lógico, não é a nossa intenção, né, prejudicar ninguém. Agradecemos também a confiança. 7h55. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Mandaram a gente embora mais cedo, viu, meninos? Bom dia, Wesley, pra você. Tá na hora, desde as 6h30, trazendo para você as informações das últimas 24 horas e esperamos ter cumprido com a nossa missão de tornar a sua manhã, o seu dia mais bem informado, para que você comece o seu trabalho sabendo do que aconteceu aqui em Mineiros, na nossa região, no Brasil e no mundo. Alô, bonito, bom dia, Daliana. É isso então, Jota, um bom dia para todo mundo que nos fez companhia até agora. E amanhã, 6h30, a gente aguarda nossos ouvintes para fazer companhia e participar aqui com a gente. Agora, 7h55, né? Um abraço para você, obrigado pela sintonia, o carinho com a gente. Continue na programação da sua 103,7, a número 1 da região, a rádio das grandes promoções. Aliás, temos 2 promoções especiais, né? Que é um Natal premiado para o dia 24 de dezembro, onde R$50 mil serão sorteados. E para o dia 12, Dia das Crianças, nós teremos aí o sorteio, né? De álbuns da Copa para a criançada. Mas é somente no dia 12 para participar, viu, pessoal? Confira aí nas nossas redes sociais as regras, tudinho, como participar aí desta super promoção. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui no Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.